No gerenciamento que vocês fazem com os artistas, isso inclui também a questão do visual, style? Aí acho que é com H. Então, quando eu faço o projeto do branding do artista, a gente vê tudo isso. E antes da gente entender qual roupa que ele vai usar, a gente precisa entender como que ele quer ser visto. E às vezes o artista está usando uma roupa que não diz nada sobre quem ele é, né? E aí eu preciso fazer ele entender isso. Eu não sou stylist, mas eu dou um direcionamento. Até porque a maior parte dos artistas que eu trabalho são artistas independentes, que não têm muita grana para investir, então eles não têm como contratar um stylist. Então, no meu branding, eu já trago para ele mais ou menos um direcionamento de como ele pode se vestir, né? E aí, às vezes, quando a gente está trabalhando num EP, eu crio esse conceito do EP junto com o artista, e aí a gente entende quais roupas é melhor você usar nesse momento para conversar mais com esse EP, com a mensagem que você está passando nesse EP, enfim. Mais ou menos isso. Mas já rolou resistência, tipo, de tu dar uma ideia e... Então, eu normalmente não... Eu dou, tipo, São uma os toques, ideia, né? E a pessoa, tipo... Mas eu personalizo muito meu trabalho. Então, eu entendo... Nas reuniões de branding, eu converso muito com o artista e é meio que uma terapia artística mesmo. Então, eu entendo o que aconteceu na vida dele já até hoje, tanto pessoal quanto artístico, porque às vezes o pessoal interfere no seu trabalho, né? E aí a gente tem que entender isso. Então, eu já sei mais ou menos, tipo, se não tem nada a ver com aquele artista, aquela roupa, não faz vai sentido. dar ideia, né? Mas aí, às vezes, eu dou uma ideia e tipo, se a pessoa não gostar, não gostou, e é isso, a gente tenta achar uma outra melhor forma que faça sentido com o que ele quer passar e, ao mesmo tempo, ele queira, entendeu? Porque também não adianta falar, usa essa roupa aqui, que vai ser melhor, mas ele não vai estar se sentindo confortável usando aquilo, aí não faz o menor sentido, né? Uhum. E Patrícia, a gente tava falando da caminhada da Versa, né? Quais foram os toques que você deu que ela quebrou a cara lá na frente? Nossa! Que saia justa é essa? Porque deve ter tido, né? Tipo, sei lá, você falou uma parada, ela não curtiu e depois foi falar, não, realmente era aquilo, amigo. A Versa ela é uma artista empoderada do rap. Então, provavelmente, tudo que a gente vai falar no primeiro momento, ela não vai curtir mesmo. Mas ela é incrível e ela sempre reflete muito. E eu acho que o nosso relacionamento ele é muito bom, porque ele é uma construção. Eu falo, ela escuta, ela fala, a gente reflete juntos e a gente chega num denominador, assim. Acho que a gente nunca teve uma discussão. A gente tem discussões normais, mas nunca uma discussão tipo, sabe, faça isso, senão eu não vou mais trabalhar com você. Acho que nunca chegou, não tem isso. Acho que a nossa relação é muito sincera também, mas eu sou horrível, porque quando eu não concordo, tipo, quando eu saio da minha zona de conforto, a primeira reação que eu tenho é ficar com raiva e falar, eu nunca vou conseguir fazer essa merda. E esse é o meu maior bloqueio, assim. Mas eles sempre trazem muitos argumentos que me convencem. E até falando um pouco sobre a pergunta que tu fez antes, eu acho que os maiores inimigos de um artista é a ansiedade que ele tem, a falta de segurança, a insegurança e a falta de conhecimento. Eu já faço as minhas coisas sozinhas há muito tempo. E antes de fazer as minhas coisas, eu fazia as coisas do meu grupo. Então, eu sempre tive esse perfil de executar. Assim, eu trabalhava com produção cultural antes de investir na minha carreira como artista. E eu já sabia muitas coisas quando eu conheci a Patrícia. Então, pra mim, eu nunca pensei, assim, eu nunca fui imediatista. Eu sempre tive a visão de que uma carreira, ela se constrói a longo prazo. O meu último EP que eu lancei, que foi o Plano Perfeito, eu demorei 2 anos pra lançar ele. Eu fiquei 2 anos trabalhando em cima dele, para começar a lançar ele em março do ano passado. E foi só com ele que eu comecei a ter resultados de um artista em desenvolvimento, que eu bati 10K, eu ganhei meu verificado, eu toquei no maior festival de hip hop do país, eu ganhei o Profissionais da Música agora, comecei a voltar a fazer turnês, que eu já fazia, mas por um cachê que eu nunca imaginei que eu ia receber. Comecei a ter validação do mercado, ser enxergue como uma referência dentro do hip hop sul. E foi um trabalho de 3 anos. Então, eu sempre tive essa noção de que eu não podia pular etapas. Eu tenho que passar por todos os degraus, porque se eu sair desse e chegar lá em cima, eu não vou ter maturidade e nem estabilidade emocional para lidar com as consequências que vêm de estar lá em cima, sabe? Então, para mim, isso sempre ficou muito claro. Eu acho que isso ajuda muito o nosso processo. E eu sou muito, assim, de fazer. Eu faço muito. Então, isso
facilita. É muito ruim você trabalhar com um artista que ele não é ativo, assim, ele não faz o que a gente propõe. Às vezes a gente perde tempo para fazer um planejamento e ele não executa. E eu sempre fui muito executora. Eu posso não executar da forma que elas acham certo, mas eu faço. Mas eu ainda peco muito em muitas coisas. Eu sou muito cabeça quente, aí eu sou meio equivocada em como me posicionar em algumas situações, coisas da nossa vivência, de jovem, de gente que cresceu na rua, que tá acostumada a resolver as coisas por outro lado, e aí no mercado não é assim, aí a gente tá aprendendo, né? Tá se profissionalizando. É importante, assim, frisar que quando eu conheci a Versa, ela me procurou para fazer um lançamento. E a gente fez esse lançamento e eu achei ela excepcional, assim. Ela foi uma das artistas que eu falei, essa menina vai estourar e ela precisa vir trabalhar comigo. E ela trabalhava num lugar que eu acho que não estava muito bom para ela. Trabalhava numa padaria. Depois eu fui trabalhar no camelódromo. E a gente fazia as reuniões do lançamento dela Fazia na hora o pão do e almoço vendia? dela. Ela fazia as reuniões na hora do almoço, Caraca, né? mano, muito doido essa história. E dormia em cima do saco de farinha, assim, tipo, era um negócio... Eu falei, cara, por que você não vem trabalhar comigo? Eu posso te ajudar, eu posso te ensinar, você é muito executora, você já sabe muito mais do que muito artista que me procura. Então, ela, sabe, assim, sabe esse negócio de você achar um artista que ele já tem um diferencial? Isso foi o que eu vi na Versa, assim. Então, quando ela vem trabalhar comigo, eu vejo que ela tem um potencial muito grande. Obviamente, a linguagem dela é do hip hop, é da rua, e ela se colocou muito nesse lugar de aprender a trabalhar com outras pessoas no mercado mais empresarial, assim. Hoje é muito nítido, assim, que ela se coloca de um lugar e do outro muito fácil. Então, hoje eu vejo a Andressa, que trabalha comigo, que é empresária junto comigo, e eu vejo a Versa, que é a menina do hip hop, que está fazendo a carreira dela do jeito que tem que ser, com a atitude que ela tem que ter no palco, assim. Então, não tenho, assim, grandes... A gente realmente, não só eu e a Versa, mas a Gá também, a gente soma muito, assim, é uma parceria de muita honestidade. A gente fala o que tem que ser falado uma para outra e a gente engole o choro e é isso, tipo, você tá falando, eu te odeio, mas eu vou ouvir e a gente vai se organizar agora para poder acontecer, né?